Urna eletrônica, CIS, Elo, processo eletrônico, PAI, PJE, WhatsApp. Vamos ouvir agora o juiz eleitoral Luiz Felipe Canever, da 24ª Zona Eleitoral da Palhoça, na palestra Inovação Tecnológica e as Eleições, com a coordenação do juiz da Corte, Wilson Pereira Júnior. Mais uma vez, uma boa tarde a todos. Desde o início, eu penso que nós, ao menos eu, tenho me surpreendido bastante. E agora, com esses breves esclarecimentos do nosso doutor, eu fico bastante lisonjeado de apresentar um amigo, um dileto amigo, juiz eleitoral da 24ª Zona Eleitoral da Palhoça, por uma coincidência, na realidade, do destino, terra do nosso presidente, que fala bastante da Palhoça. Mas eu faço essa introdução porque nós já vimos temas interessantes, né? Do quanto para nós, cidadãos comuns, a questão da informação rápida e precisa, o que é desinformação, o que é fake news, o que não é fake news. Fiquei, inclusive, triste com a notícia do Paulo Alceu, a questão do chá, gengibre, uísque, que não funciona. Fiquei triste. Depois nós tivemos a questão da acessibilidade, um tema muito importante, um tema o qual a escola em si não vai ter muito o que fazer, mas o nosso ouvidor estava aqui hoje, o doutor Rodrigo, e já colocou como tema principal das audiências públicas de 2020, da ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral, a questão da acessibilidade. Então, a todos vocês, os chefes das zonas eleitorais, ou os nossos colaboradores lá das zonas, que tiverem qualquer dificuldade ou que queiram receber uma audiência a respeito de acessibilidade, por favor, entre em contato com a ouvidoria, que ele terá o maior prazer em ir lá conversar com os senhores. E agora nós vamos falar de um tema que é, de fato, palpitante, muito legal, que até acho que vai conversar conosco de pé, né, doutor Canever? Então, porte-se bem à vontade. O senhor tem 3 horas. Brincadeira. Tem 15 minutos. Não faz isso comigo, eu sou italiano. Na verdade, eu já me peço... Por favor, desculpa tenha a palavra. te tomar a palavra, sim, mas eu já peço desculpa, eu preciso apresentar de pé, porque eu preciso estar perto das minhas notas, e não é porque eu esqueci o que eu ia falar, tal, não, é porque se eu não tiver as notas, sendo italiano do jeito que eu sou, e quem conversa comigo sabe que eu tenho uma capacidade quase infinita de divagar e passar por assuntos paralelos, tal, eu não consigo terminar nem mesmo nessas 3 horas. Essa apresentação tem entre 15 minutos então começa, e 4 antes que não dê horas, tempo para terminar, e depois tu vai me xingar. Essa apresentação tem versões de 15 minutos a 4 horas, dependendo do tempo que eu tenho disponível. Então, às 3 horas dá? Dá. Então tá bom, obrigado. Está dentro do... alguém pode me emprestar o apontador, que eu acho que a gente ficou sem o apontador aqui. Quando ele falou, quando falasse apontador, eu pensei que, será que o homem vai apontar um lápis? O que isso tem a ver com tecnologia? Mas, de repente, até entraria no tema, né? E as minhas notas impressas, né? Porque, por conta do nosso púlpito aqui, eu achei melhor que a gente trouxesse já as notas impressas. Antes de começar, eu queria agradecer o TRE, na pessoa do presidente, o desembargador Cid. Doutor Canever também pode escolher o microfone aí, tem 2. Tem 3, na verdade. Isso, aí, ó. Eu não preciso disso, tecnologia, né? Aqui a gente fala sem fio, com fio. Obrigado. Valeu. Tanto melhor que tem aqui, me facilita a vida, então. Opa, deixa eu voltar. Agradecer o TRE na pessoa do desembargador Cid, é uma honra muito grande para mim, não só
poder estar aqui falando no evento que marca o encerramento da gestão dele na presidência do TRE, mas também de ser o titular da zona eleitoral da Palhoça, contemporaneamente à presidência do nosso presidente, que é o palhocense de coração. Né, ele é apaixonado por Palhoça, na verdade, pela Palhoça. Falar por Palhoça indica que você não é de lá, né? A intimidade faz parte, né, do pertencimento. E também me sinto honrado e agradeço a ele e ao desembargador Jaime, nosso corregedor, por terem me convidado para participar do Conselho Gestor do PJE e voltar a ter contato com essa matéria de tecnologia que me é muito cara. Tenho episodicamente trabalhado com isso desde 2006 no Tribunal de Justiça. Eu gosto muito da matéria. Vocês vão perceber durante a apresentação que eu tenho um certo apego. Eu gostaria de agradecer o convite que eu já tinha avisado para ele, extremamente inconsequente dele, de ter me convidado para falar. Né, o Dr. Wilson, que vem fazendo um grande trabalho à frente da escola eleitoral, e também um grande trabalho perante o TRE como julgador. A toga, apesar de sermos amigos, não tenho nenhum puxa-saquismo ou suspeição para falar, a toga não lhe pesa, né? O mesmo brilhantismo de atuação que tinha na advocacia na nossa querida e saudosa Joinville, Vossa Excelência vem demonstrando na judicatura eleitoral. Eu fiquei muito feliz que, na verdade, a gente está num evento em que a minha preocupação era que eu não ia... jamais a minha preocupação foi trazer soluções, né, ou coisas fechadas. Na verdade, são um conjunto de preocupações que eu quero jogar de volta para vocês, para a gente pensar em conjunto sobre o que está acontecendo. E é muito bom que o evento tem corrido, o painel sobre desinformação já correu exatamente nesse viés. Então, começando, você já deve ter escutado o termo, com frequência se tem referido a essa época que nós vivemos como quarta revolução industrial. A era em que o modo de produção é dominado pelas ferramentas digitais conectadas, dos computadores interligados pela internet. Uma forma comum também de se referir a essa época e soar inteligente é acrescentar um 4.0 no final de qualquer termo. Indústria 4.0, governo 4.0. Apesar de muitas vezes essa referência e os termos ficarem um pouco perdidos no chavão, sem medo de parecer superficial, não há que vivemos uma época sem precedentes na história. E ela nos impõe uma constante necessidade de adaptação. A história humana, sob o ponto de vista tecnológico, é de evolução constante. Mas a velocidade e a escala em que isso acontecia nos permitiu verificar períodos consideráveis de estabilidade nos meios de trabalho e nos meios de acúmulo e disseminação do conhecimento. Os avanços que implicavam quebras de paradigma tecnológico inicialmente se davam em milênios, como, por exemplo, entre o desenvolvimento da manufatura e das primeiras máquinas para automação do trabalho, as máquinas a vapor. Depois passaram a acontecer num espaço de séculos, entre a máquina a vapor e o domínio da energia elétrica e o surgimento da linha de produção. E durante o século XX, os avanços vinham às décadas, da eletricidade ao desenvolvimento da computação, por exemplo. Muitos de nós que estamos aqui chegamos a conhecer um mundo de telex, de fax, de máquinas de escrever, de televisão como o meio primordial
de informação e de entretenimento. No mundo digital, em que a internet se encontra plenamente disseminada, a velocidade e a escala da evolução da cultura e do modo de trabalho humano aumentam, como se sabe, de maneira exponencial. Quase literalmente, a cada dia, somos apresentados a novas tecnologias que nos impulsionam para uma era em que a mudança é o novo normal. A vertiginosa rotina constante, aparentemente impossível de acompanhar. Na minha forma de ver, não tem mais como a gente falar que a gente vive um período de evolução, entendido isso no sentido de uma mudança lenta e gradual de um modelo pré-existente que a gente se acostuma. Não é nem mesmo uma revolução o que a gente vive. Quer dizer, a gente não teve uma troca abrupta de um modelo por outro. Na verdade, o que a gente vive é um período de mudança disruptiva. E o que eu quero dizer com isso? A mudança disruptiva na nossa vida promove efeitos semelhantes ao que os furacões geram no ambiente natural, em 4 aspectos. A mudança que a gente vive hoje é muito rápida. Em segundo lugar, uma vez essa mudança iniciada, ela não encontra barreiras para parar. Em terceiro lugar, ela gera efeitos muito intensos. Fazem sumir, por exemplo, setores inteiros da economia num piscar de olhos, e antes eles eram aparentemente consolidados. Tem uma previsão, por exemplo, de que a impressão 3D vai acabar com a indústria siderúrgica, que é a indústria das indústrias. E, por fim, essa mudança é imprevisível. Os efeitos dela são imprevisíveis. Via de regra, inclusive, os efeitos secundários das mudanças tecnológicas são mais intensos e mais importantes do que os efeitos iniciais. Então, pega, por exemplo, o Netflix. O Netflix, inicialmente, consolidado como serviço de streaming, ele acabou com a locadora de vídeo, que era algo que estava no nosso modo de vida, mas não nos era essencial. Na segunda onda de evolução do Netflix, quando ela passa, por exemplo, a se tornar a principal produtora do conteúdo que ela transmite, e passa a oferecer para o consumidor uma experiência que ele não consegue ter, de não precisar parar no mesmo dia, no mesmo horário, para assistir o que ele quer ver, ela coloca em risco o que parecia inimaginável há 20 anos, a televisão. A televisão vai se tornar supérflua. Isso. Hoje, na verdade, o Netflix hoje coloca os filmes no cinema para poder concorrer ao Oscar. Né? Não porque precise. Né? Então, a gente vive o mundo hoje parece que está em fluxo. Não tem nada mais pronto. Está tudo mudando o tempo inteiro. Né? Quem, como eu, é fã de Rush, deve conhecer um verso do baterista, que é o letrista Neil Peart. Ele escreveu em 1981, "Changes aren't permanent, but change is." Em tradução livre, as mudanças não são permanentes, mas a mudança é. A poesia é sutil e diz, as coisas que mudam e que a gente consegue verificar, as mudanças no plural, elas não são permanentes, porque o processo de mudança, a mudança no singular, é. E em 1981, na verdade, imagina o que nós vivemos hoje, 40 anos depois. Rigorosamente, tudo ao nosso redor está em permanente evolução e não temos mais tempo para nos acostumar. Vocês querem um exemplo? Não sei se... o iPhone surgiu em 2007. É um pré-adolescente, tem 12 anos. Eu desafio qualquer um de vocês a tentar utilizar um iPhone 1 hoje. Ele é uma máquina menos útil do que uma máquina de escrever hoje. Né?
Outro exemplo, quantas vezes a gente precisa atualizar os aplicativos e os sistemas operacionais da vida, né? As empresas de software hoje trabalham com um conceito que chama MVP, Minimal Viable Product, produto mínimo viável. Eu não preciso que a tecnologia esteja num nível ótimo para eu colocar ela no mercado. Se ela está em nível suficiente para gerar uma utilidade para o usuário, eu lanço ela. O que vier depois para melhorar e para tornar o seu uso mais rápido, melhor, mais proveitoso para o usuário, eu acrescento como atualização. Pega, por exemplo, o YouTube. O YouTube, no início, não legendava o vídeo. Isso não impediu que o YouTube fosse lançado e virasse a plataforma preferencial de produção e de disseminação de vídeo. Hoje, eu consigo legendar em qualquer língua. Ele, inclusive, traduz a legenda. Ainda não funciona direito, mas ele já traduz a legenda do vídeo que está sendo... Ele legenda automático e traduz automático a legenda. Citando Kevin Kelly, no livro Inevitável, quem gosta do assunto e quer entender um pouco sobre o que está acontecendo, eu acho esse livro essencial, sobre o que vai acontecer. Ele é um sujeito muito otimista, entende, trabalha com isso, é o editor da revista, é o fundador da revista Wired, que é a revista de tecnologia dos Estados Unidos. Escreveu: então, no futuro, todos nós, sem exceção, seremos eternos novatos. Estaremos o tempo inteiro aprendendo a usar o que está ao nosso dispor. Nem mesmo quem é técnico, quem é da área, tem capacidade hoje de assimilar tudo o que está acontecendo. O mundo, esse mundo digital, esse mundo da transformação digital, esse mundo da disrupção, é um mundo de escala e volume. A internet se intermeou em todas as nossas atividades. Hoje, tudo que a gente faz é potencializado pela internet. Então, hoje, a gente produz e tem uma dependência muito grande disso como uma ferramenta para o nosso dia a dia. E tudo, portanto, passa por ali. E tudo ficou muito grande. Então, dados do Google estimam que do início da humanidade até 2003, todo o conhecimento e informação produzida pelo homem dava 5 exabytes. São 5 trilhões de terabytes, do início da escrita a 2003. Isso são, para a gente ter uma noção, tentar ter uma noção física do que seja uma quantidade tão grande, são 5 milhões de discos rígidos de 1 terabyte. Né? Do início da humanidade até 2003. Hoje, a gente produz isso em 2 dias. A cada 2 dias se produz isso. A gente não precisa armazenar isso tudo, muito disso é analisado e jogado fora, mas mesmo assim é uma quantidade gigante. E a gente está no início só da internet das coisas. Na hora que essa fronteira entre o que é digital e o que é analógico sumir, essa escala vai novamente multiplicar. Vai novamente multiplicar. Então, esse gráfico eu acho muito legal. Esses dois sujeitos aqui embaixo... Opa, tem uma setinha ali, aqui. Eles todo ano fazem um levantamento e fazem um gráficozinho bonitinho desse para a gente visualizar sobre o que acontece em 1 minuto na internet. Então, vocês percebam, por exemplo... Opa! Deixa eu voltar lá. O Google, em 1 minuto, se fazem 3.800.000 pesquisas por minuto no Google. Dessas pesquisas, 1/5 delas, 1 em cada 5, são inéditas, nunca foram feitas antes na humanidade, na história. 1 em cada 5. Quase 1 milhão delas são novas. 800.000. Cada vez que você faz uma pesquisa diferente no Google, o algoritmo melhora o desempenho 0,00001%.
considerando o volume de pesquisa que você faz no Google por minuto e a quantidade de pesquisa nova, no final do ano, o Google funciona 3 vezes melhor do que funcionava no início do ano. Desses dados todos aqui que são bacanas, eu destacaria para vocês, por exemplo, entre 2018 e 2019, triplicou o número de smart speakers, essas caixinhas que entendem a gente, vendidas por minuto. Há uma estimativa de que, dentro em breve, mais de 1/3 das interações com a internet sejam sem tela, sejam por voz. E a escala exponencial do crescimento da compra desses aparelhos, hoje você já fala com o seu celular, já fala com... Isso vai ser a nova moda. Vai ser a nova forma de interagir com a internet. Você vai comprar, você vai falar com a internet vai responder para ti. E já faz isso. Eu tenho uma Alexa em casa. Esses dias eu estava na cozinha, minha filha estava na sala. Eu só escutei a minha filha, Alexa, toca Frozen. E aí começou o filme da Frozen. A Alexa que eu tenho é uma que tem uma telinha. Daqui a pouco ela, Alexa, pausa. E a Alexa pausou o filme. Ela levantou, pegou um copo d'água e voltou na frente. A Alexa toca e a Alexa voltou. Então, isso é, para quem nasceu nesse mundo, isso é muito natural, vai ser muito natural. 1,4 milhões de swipes no Tinder. Tem muita gente se divertindo na internet. Não sou eu. 694 mil horas de Netflix por minuto. Por minuto. As televisões não entendem o que está acontecendo, a mídia não está entendendo o que está acontecendo, tal. Então, mundo digital, computador, inevitável toda a internet, porque toda tecnologia útil é interconectada. A gente vê vocês aí, enquanto eu estou falando, todos zapeando, atualizando o Instagram, batendo foto. Inclusive, a dor de cotovelo vai ser influenciada pela internet. E por bastante tempo. As tecnologias que estão revolucionando e que permitem isso é um conceito geral de novas tecnologias. São essas tecnologias que estão aprendendo. Vocês já devem ter, eu vou tentar explicar brevemente, porque a gente não tem tempo, e eu também não tenho competência suficiente para tentar explicar para vocês quase todas essas que vocês já ouviram: inteligência artificial, big data, blockchain, internet das coisas, realidade aumentada, talvez até uns conceitos mais complexos, como de gêmeos digitais, que são coisas que possivelmente vão revolucionar o mundo, a forma como a gente interage com o mundo. Estamos sendo bombardeados com essas informações todos os dias. Para a gente tentar entender elas um pouco globalmente, para entender o que é isso de novas tecnologias, eu retirei essa imagem de um estudo da Faculdade de Administração do MIT. É um repositório bom de informação para quem sobre tecnologia e inovação tecnológica, para quem tiver interesse. No resumo desse estudo, então, vocês podem ver ali na ponta lá da seta, então, as 3 características primordiais de qualquer tecnologia que vai revolucionar o mundo daqui para frente. Elas são inteligentes, no sentido de que usam a capacidade computacional para aprender e melhorar com o uso. Elas têm interface natural de interação com o usuário. Então, você não percebe que tem tecnologia atuando ali. A relação é transparente entre o usuário e a tecnologia. O foco na experiência do usuário é uma característica marcante das grandes tecnologias que provocaram disrupção dos mercados tradicionais. O Uber venceu o táxi porque o táxi força você a interagir com o táxi do jeito que o taxista acha que você deve interagir com o serviço. O Uber não. O Uber interage com você do jeito que você quer interagir, que o usuário quer interagir. A mesma coisa do Netflix.
Netflix desbanca a televisão porque a televisão força você a usar a televisão do jeito que a televisão quer. E o Netflix, ele está lá à disposição para você usar do jeito que é melhor para você, mais confortável. E essas tecnologias são ubíquas, elas vão estar em todos os lugares, em qualquer coisa que se veja. As fronteiras entre o que é físico e o que é digital, entre o que é tecnologia e o que teoricamente não é tecnologia, vão desaparecer, estão cada vez mais turvas até sumirem. Além do mais, se vocês olharem ao redor da imagem, não prestem muita atenção nos favos, os favos são sobre as tecnologias em si, mas ao redor, o que aconteceu, o que acontece com essas tecnologias é que acontece a mesma coisa com todos os grandes marcos de revolução tecnológica do mundo. Eles só são grandes marcos de revolução tecnológica do mundo porque eles revolucionam absolutamente todos os teus aspectos da vida. A forma como você cuida da sua saúde. Então, hoje a gente tem os Fitbands e vai ser cada vez mais comum. O seguro de saúde, muito possivelmente, no futuro, vai te obrigar a ter essas pulseirinhas, senão você não vai ter. O preço vai ser baseado nisso. Você vai ter o sensor no carro para saber como é que você dirige. O seguro do carro vai ser fixado com base nisso. E já tem lugares que tu pode pedir a maquininha. Eu sou um bom motorista. Eu quero baixar o meu seguro. Eu estou numa categoria de risco, mas eu sou um bom motorista. Então eu peço a maquininha para baixar o meu seguro. Vai chegar uma hora que vai ser obrigado. Tu vai ser obrigado. Ele não vai fazer seguro de carro sem ter isso. Em segundo lugar, o meio ambiente em que a gente está inserido. Em terceiro, a forma como a gente transmite e adquire conhecimento, como a gente aprende. E, por fim, a forma como a gente nos trabalha e nos interrelaciona. O comércio entre as pessoas. Comércio num sentido lato. Agora eu vou passar 3 vídeos para vocês, bem rapidinhos, para a gente tentar ver exemplos disso funcionando. Para tirar um pouco isso só teoria e falação. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar para vocês o que a Amazon estava pensando quando todas as lojas físicas estavam pensando em como concorrer com a Amazon no mercado digital. O que a Amazon estava pensando que as lojas poderiam fazer para concorrer com ela no mercado delas. Pode tocar o vídeo pra gente? 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Foi lançado em 2017, tá? Não é ficção. Tá? Em meados do ano passado, a 12ª foi aberta em Manhattan e o projeto da Amazon é abrir 3.000 dessas lojas. E essa semana passada eles lançaram em Seattle, do lado desta loja originária, que é perto da sede deles, um supermercado sem caixas.
As lojas físicas queriam competir com a Amazon no mercado físico. Como é que eu desbanco a Amazon no mercado eletrônico? A Amazon mostrou como é que elas poderiam ter desbancado no mercado físico a Amazon, mas agora elas não podem mais porque a Amazon fez primeiro, então a Amazon passou na frente delas de novo, no campinho delas. O segundo... Opa, eu consigo... 4 years ago, Eu consigo passar o... When you look O segundo vídeo é sobre o que o pessoal que imaginou o Pokémon Go estava imaginando quando vocês pensavam em catar Pokémon na rua. When you look into the mirror, what do you see? A chance to grow stronger. An opportunity to push yourself. Room to beat your best. The mirror is a window to a fitness experience the world has never seen before. No matter who you are or where you are, the mirror lets you work out with world-class trainers. In live or on-demand classes. Complete with encouragement when you need it, or don't think you need it. You've got this! Measure your progress. Work out with friends. And when you're done, show off your achievements. Because that was hard. Amazing job today, guys. But worth it. No wait lists, no crowded parking lots. Just your home, the mirror, and you. Então, não sei se vocês conseguiram pegar, mas isso é um espelho, $1.500, ele instalado na tua casa. Tem no site, você já pode comprar. Também não é ficção. Você instala em casa e por uma assinatura, $80, depende do tipo de assinatura que você quer, você contrata um instrutor de nível mundial que aparece em realidade aumentada no teu espelho. Enquanto tu estás fazendo ginástica, ele vai corrigindo o teu movimento, tal, vai te incentivando a fazer mais, tal, sem precisar sair de casa. Se tu quiseres ter uma turma de amigos para fazer ginástica na mesma turma, cada um instala um espelho em casa, faz da sua casa e compartilha a experiência pela rede social. Você já pode bater a foto e publicar na rede social, sem precisar se preocupar com o trânsito, com estacionar no centro, com... Isso era o Pokémon Go no início. Hoje, as aplicações divisadas para realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista, que é esse tipo de tecnologia, são enormes. Desde das academias domésticas e bicicletas ergométricas com contexto, passando pelo lazer. A Disney, por exemplo, imagina usar a realidade mista para que eu não precise mais interagir com um humano vestido com o boneco do Mickey, mas que eu possa conversar com o Mickey mesmo, de verdade, né, de realidade aumentada. E está sendo usado no ensino, por exemplo. Tem crianças que vivem longe do... Tem um TED lançado, acho, há uns 15 dias, uma palestra, a moça explicando de crianças que estavam tão longe do litoral nos Estados Unidos, tendo aula de biologia marinha com realidade aumentada, com óculos de realidade virtual. O terceiro caso é um caso para demonstrar para todo mundo. Quando eu começo a falar sobre isso, geralmente as pessoas colocam uma objeção: o Brasil é tudo atrasado, vai demorar isso para chegar aqui e tal. Eu vou demonstrar para vocês que não. Na verdade, geralmente, quando alguém vem, eu convido ele a me trazer um DVD alugado, né? Porque não existem mais fronteiras hoje para a tecnologia. E é um caso muito próximo e me é caro, porque é um caso de Joinville, em homenagem ao TG.
Nós tomamos conhecimento do Waze como o principal fornecedor de dados para esse Big Data voltado à gestão da mobilidade quando nós fomos visitar o Centro de Operações do Rio em 2016. O trânsito em Joinville, principalmente próximo dos horários de pico, é caótico. Horas, aquele sinaleiro da Otto Cardeffel era desesperador. A Otto Cardeffel é uma das principais entradas da cidade. Com essas informações que o Waze nos entrega, nós podemos montar um modelo de simulação. Dentro do simulador você consegue fazer os cenários que você desejar. Então você pode botar viaduto, tirar viaduto, colocar semáforo. E aí o Waze nos ajudou a tomar a melhor decisão possível com os recursos que nós tínhamos. Então basicamente o que a gente fez foi uma rotatória de uma quadra inteira, de baixíssimo custo. Conforme você vai para a saída da cidade, não tem mais semáforo, né? Você faz uma conversão automática. Meu, ficou muito bom. Cada pessoa que passa por aquele cruzamento ganhou 9 minutos de manhã e 9 minutos à tarde. Isso dá 3 dias e 7 horas num ano que as pessoas que passam por ali podem fazer qualquer coisa da vida, menos dentro de um carro dirigindo. A cidade ganhou 1,08 bi nesse ano de produtividade. Significa que nós pagamos a intervenção no segundo dia. Antes, quem tinha o melhor argumento e mais grafite na lapiseira que venciam as discussões. E agora não, com essas ferramentas de simulação, com os relatórios, com os indicadores do Waze, você tira toda a análise subjetiva e você começa a decidir com base em números. É a inovação melhorando a qualidade de vida das pessoas. Esse comportamento de colaborar, de compartilhar, dá condições da cidade de se desenvolver de maneira exponencial. Nós criamos cidade para carros, né? E eu acho que está no momento da gente começar a criar a cidade para pessoas. Outra coisa que me chama a atenção desse exemplo é que o seguinte, a tecnologia moderna e utilização inteligente dessas coisas não precisa ser necessariamente uma bugiganga muito cara ou algo mirabolante. Na verdade, o que tu tens aí é um caso de análise de dados, de Big Data, com uma intervenção mínima na cidade, gerando um resultado enorme, e isso é tecnologia, né? Esse simulador que ele mostra, isso é o que eu chamo isso é o que se chama de gêmeo digital. O Waze, todo mundo passa ali com o Waze ligado e fica mandando dados para o servidor do Waze, que depois consegue fazer uma simulação exata do que acontece, porque ele sabe exatamente o que está acontecendo naquele dia, naquele horário, naquele lugar. Porque a gente está passando ali e mandando essa informação para eles. Bom, vocês saíram de casa, vieram aqui ouvir um juiz falar de tecnologia e até agora só ouviram falar de Amazon, de Facebook, de empresa comercial. E vocês devem estar se perguntando, onde é que eu entro nisso? Por que eu tenho que me preocupar? Eu não vou falar sobre PJE. Nenhum momento eu vou falar sobre PJE. Nenhum. Não tem nenhuma fala sobre PJE. Porque eu estou falando sobre tecnologia, não estou falando sobre sistema. E isso é muito mais um problema cultural e um problema de mudança de processo de trabalho do que efetivamente da ferramenta que a gente está lidando. Então esse é o objetivo. Essa última parte eu vou tentar então sistematizar algumas ideias que eu tenho, com que eu tenho me deparado nesses últimos 5 anos. Principalmente no foco da gestão da inovação nos tribunais. E é importante, eu acho bacana que o nosso corpo de audiência é de servidores e pessoal que está trabalhando com isso e que tem que pensar nisso. E eu, humildemente, espero que faça sentido para vocês. A primeira e mais óbvia implicação de um mundo em fluxo de mudança radical e permanente, sendo todo remodelado por um paradigma digital, é que tais circunstâncias não vão diminuir ou impedir a existência de conflitos individuais ou coletivos. Ou seja, a matéria-prima do judiciário vai continuar existindo e vai, evidentemente, ser mais interconectada com a questão da tecnologia, como tudo ao nosso redor. Apesar de ser lícito argumentar que as questões técnicas não serão as mais comuns, e mesmo que elas apareçam, sempre teremos recurso à prova pericial para ajudar na resolução, a constatação mais óbvia é que a atuação judicial vai ser muito mais frequente na gama muito maior de questões da vida normal,
em fronteira com o que é tecnológico. E como essa fronteira vai ficando mais tênue, mais eu tenho que aprender a, pelo menos, entender a linguagem do que está acontecendo para conseguir resolver o que está acontecendo. Por exemplo, já vem acontecendo na investigação criminal, nos contratos, nas questões de privacidade, de responsabilidade civil. Nesses casos, a questão para resolver ou é de direito ou não demanda uma prova pericial. Tomemos, por exemplo, um pedido de obtenção de prova criminal em meio digital. As questões jurídicas a se resolver são rigorosamente as mesmas que a gente resolvia na produção da prova analógica. Mas saber o que está acontecendo no mundo e, pelo menos basicamente, como funcionam essas tecnologias envolvidas, vai ser essencial para regular e julgar adequadamente essas questões, como forma de ajudar a evolução do próprio direito pelos seus precedentes. A legislação não tem velocidade e o processo legislativo é moroso por natureza, ele precisa ser moroso. E a nossa vida não espera isso mais. A gente, como julgador, vai precisar enfrentar isso e ajudar a isso ser superado com mais velocidade. Por outro lado, não saber como funcionam as tecnologias envolvidas na controvérsia gera um severo risco de desmoralização da decisão judicial. Por exemplo, obrigar alguém a quebrar uma informação protegida por criptografia assimétrica de ponta a ponta é o equivalente tecnológico a baixar uma lei determinando que a chuva passe a cair para cima. Na justiça eleitoral já temos exemplos da influência dessas novas tecnologias em velhas questões jurídicas há algum tempo. O uso das redes sociais para fins de propaganda eleitoral e de disseminação de informações relevantes para o exercício do voto é talvez o mais comum de todos. Propaganda eleitoral, financiamento de campanha, por exemplo, são assuntos de direito eleitoral clássicos. As profundas modificações que o Google e o Facebook, principalmente, causaram no mercado de mídia é um conhecimento essencial para julgar adequadamente as questões de desinformação ou fake news, como se queira chamar. Por exemplo, de um lado, as plataformas digitais alimentadas por uma imensa quantidade de dados pessoais dos usuários e desenvolvendo a tecnologia de ponta para analisar esses dados, são capazes de direcionar a publicidade com um nível granular de precisão, individual, avançando cada vez mais sobre a principal fonte de financiamento da mídia tradicional, que são as receitas publicitárias. Por outro lado, no mundo do Instagram e do YouTube, o consumidor da informação e do entretenimento, que antes era passivo e recebia o conteúdo filtrado da fonte de mídia tradicional, que funcionava assim como um garante da qualidade e da veracidade da informação, mudou radicalmente de papel. Hoje, qualquer um pode também ser produtor do seu conteúdo. E a relação de confiança deixa de ser mediada e passa a ser direta e individual entre o produtor e o consumidor do conteúdo. O processo é tão profundo que mesmo os jornalistas dos meios tradicionais, ainda que mantendo as suas colunas nos jornais ou programas na televisão, utilizam cada vez mais as redes sociais para aproveitar a reputação de confiabilidade construída ao longo da carreira e ter um relacionamento sem mediação de terceiros com o espectador. Essa situação não é necessariamente jurídica, mas certamente a forma como a informação produz e se difunde no mundo digital deve ser levada em conta pelo julgador que tem que resolver um caso que envolva, por exemplo, desinformação no processo eleitoral. Num segundo ponto, a segunda preocupação que a gente deve ter é que a gente não vive isolado em uma bolha. Se a gente não imagina que a gente vai prestar os nossos serviços em um outro planeta, esse tsunami de mudança tecnológica vai nos atingir. Mesmo que imaginamos que o setor público e o judiciário, principalmente, sejam mercados tradicionais e que não mudem com tanta facilidade, o mundo não vai nos poupar. A mudança digital irá e já está nos atingindo. E precisamos nos posicionar, e essa função é nossa, e é principalmente de vocês, como atuantes na função de atendimento ao público, na função eleitoral. De pensar os meios como a gente vai adaptar essa tecnologia ao nosso dia a dia e melhorar
o nosso serviço. Se vocês não querem acreditar em mim, então eu trago as palavras do professor Richard Susskind, que é uma das maiores autoridades em impactos da tecnologia no universo jurídico do mundo. Ele é um advogado escocês e professor universitário que já foi conselheiro de tecnologia do Lorde, que representa no sistema judicial britânico o que seria o nosso presidente do Supremo. Ele estuda e escreve desde a década de 80 sobre tecnologia e direito. O livro que está à direita, à direita, no slide, é de 2017, fala principalmente dos impactos da tecnologia no trabalho dos advogados. O da esquerda é mais recente, é agora do final de 2019, e é uma ampliação do capítulo daquele primeiro livro que fala sobre a automação das cortes para o julgamento. Ele diz o seguinte: as instituições legais e os advogados estão numa encruzilhada e vão mudar mais radicalmente em menos de 2 décadas do que mudaram nos últimos 2 séculos. Ele também diz: é simplesmente inconcebível que a tecnologia vá alterar radicalmente todos os cantos da nossa economia e sociedade, e ainda assim, de alguma forma, o trabalho jurídico vai estar livre de qualquer mudança. Para ele, a maior parte dos profissionais jurídicos ainda tenta reiterar os padrões de como o serviço legal funciona, porque ele funciona assim há muito tempo. E parece ignorar que tudo que está acontecendo à volta é como se a disrupção nossa de cada dia fosse nos poupar. Ele cita uma pesquisa inglesa que a classe jurídica é a segunda mais avessa à mudança, atrás apenas do clero em apego às tradições. Uma das suas previsões mais alarmantes ou mais ousadas é a provável comoditização do serviço legal por conta do uso das novas tecnologias. Uma uberização do serviço judiciário. Alguns serviços, como os judiciários e os médicos, por exemplo, são envoltos em uma aura de complexidade para o leigo, o que reflete em seus custos. Uma distorção que em economia se chama de assimetria de informação. A Amazon, por exemplo, entre as suas últimas aquisições, comprou uma startup que produz tecnologia para diagnóstico médico. A visão do professor Scott Galloway, da Faculdade de Administração da Universidade de Nova York, especialista no mercado de empresas digitais, é que possivelmente a Amazon planeja em breve adicionar um serviço de diagnóstico médico online no seu pacote de serviços chamados Prime. Aquele em que as pessoas pagam $99 por ano nos Estados Unidos, ou R$99 no Brasil, e para ter algumas vantagens, eu pago para poder comprar melhor da Amazon, para receber mais rápido. E com isso eu ganho de graça o acesso ao streaming de música, ao streaming de vídeo e possivelmente ao diagnóstico médico. Não existe razão tecnológica nenhuma para que o mesmo não seja feito com o serviço de consulta jurídica. De novo, a gente pensa que a gente está longe, né? Os advogados são o próximo alvo da inteligência artificial. Se vocês olharem ali, isso aqui é um artigo de opinião de 2017. Para quem é cético com a velocidade de adoção de tecnologia. Eu peço um perdão que eu não consegui me manter no tempo, mas tem algumas coisas que eu gostaria de falar, se eu pudesse. Talvez a maior preocupação de quem está se debruçando hoje sobre a questão da transformação digital é sobre o futuro dos empregos. Não acho de todo infundado o temor, ao contrário, as outras etapas da Revolução Industrial, em que geralmente os trabalhos mais penosos e braçais eram afetados pela mecanização e pela automatização dos processos de trabalho, mas a tecnologia gerava, por outro lado, novas ocupações evidentes e volumosas. Primeiro, os trabalhos manuais foram desaparecendo, mas a necessidade de trabalhadores braçais industriais em número muito maior do que os artesãos existentes. Depois da a adoção gradativa da automatização das linhas de montagem no final do século XIX, diminuiu o emprego industrial, mas forçou a urbanização, a grande urbanização dos grandes centros urbanos. Isso gerou uma demanda por serviços que não existiam antes e absorveu essa grande mão de obra.
Como a atual mudança é disruptiva e não tem encontrado freio nem fronteira, há um fundado temor do que vai acontecer com os empregos, já que até atividades intelectuais complexas, como o diagnóstico médico, por exemplo, estão a caminho de serem automatizadas ou comoditizadas pelo uso intensivo, principalmente de inteligência artificial. Tem crescido o número de estudos e estimativas tentando prever o risco que as profissões estão correndo de automação. Esse gráfico é um resumo de um dos estudos pioneiros da Universidade de Oxford. Está ali embaixo a fonte. Na Inglaterra. Esse estudo tentou prever a possibilidade de uma função desaparecer completamente por conta da digitalização. Percebam que não é deixar de ser afetado de algum modo pela automação, mas de desaparecer, de sumir. Ele aparentemente é bastante tranquilizador e otimista para a gente. Se vocês olharem na última linha ali, estão os advogados. 3%. É metade dos músicos e cantores que são os penúltimos. Beleza. Não temos que se preocupar. A gente também não precisa se preocupar, porque nos países de língua inglesa os juízes são recrutados entre os advogados, logo não automatiza juiz, não automatiza advogado, não automatiza juiz. Beleza. Mas prestem atenção lá em cima, na terceira linha. Os assistentes legais em geral, no nosso caso, estagiários, assistentes e assessores, correm um risco muito alto de desaparecer. Isso mostra que estamos próximos de uma mudança muito séria, até da forma de recrutamento dos profissionais jurídicos no futuro. Já que muitos dos juízes atuais, como é o meu próprio caso, foram estagiários e assessores de outros juízes durante seus anos de formação. O futuro parece bastante preocupante para quem está ingressando hoje nas faculdades de Direito. Ainda muito tradicionais, principalmente no lugar que disparadamente tem os maiores números de bacharéis e bacharelandos do mundo. Há pouco mais de 2 anos, enquanto eu ajudava a preparar um evento nesses moldes, lá no Tribunal de Justiça, eu conversava com a doutora Mônica Rosina, que é professora do curso de Direito da FGV de São Paulo e trabalha no Facebook. Ela viria amanhã, não vem, né? O pessoal dela vem. Eu acho que ela não está mais na programação. E a gente estava conversando exatamente sobre essa inevitabilidade da automatização de alguma atividade, do impacto que isso ia ter na atividade judicial. E ela relatava já naquela época, em 2017, que ela conversava com os colegas e ex-alunos que estavam trabalhando em São Paulo, que já muitos advogados júniores de jurídico de banco, estavam sendo mandados embora, porque o que eles faziam, que é mudar de nome em petições idênticas, o computador já estava fazendo muito melhor, com menos erro e mais rápido do que eles. Há 2 dias, o canal de tecnologia do portal UOL publicou uma matéria. Seu processo mais rápido. Robôs já assumem burocracias da justiça do país, é o título. Com a divulgação de algumas iniciativas de implantação de novas tecnologias nas rotinas dos tribunais. Os projetos de pelo menos 5 estados e do STF são, em resumo, iniciativas do uso de inteligência artificial para ler grandes quantidades de informações em documentos processuais para classificá-los e separá-los em teses repetitivas, às vezes até fazendo sugestão de minutas simples para os processos identificados. Ou então para auxiliar na realização de tarefas repetitivas com muitos passos simples, como o protocolamento de ordens no Bacen-Júri. Como se vê, pelo menos nesse ponto inicial, os projetos ainda estão longe de julgar autonomamente os processos, o que muitos consideram um futuro distópicos, mas já afetam a atividade da base. Para quem é parte da gestão de pessoal do TRE, um ponto do gráfico a se prestar atenção também é a alta probabilidade de desaparecimento das funções de recepcionista e balconista de informações. Está acima dos assistentes legais. É o segundo. Faz sentido ainda que tenhamos grandes contratos de terceirização desse serviço para o tribunal? Ou talvez devêssemos pensar em começar uma automação dessas funções, para testar o conceito? Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo lançou no final do ano passado um assistente virtual, no molde daqueles robôs que ajudam você a comprar a passagem de avião na página das companhias aéreas,
para ajudar o cidadão a tirar dúvida no juizado especial. Eu queria conversar um pouco, porque essa é a minha principal preocupação. Eu estou um pouquinho estourado, eu tenho mais algum tempo. Talvez a minha principal preocupação é sobre a aplicação do dilema do inovador para o judiciário. E eu ia precisar explicar um pouco o que é o dilema do inovador. O dilema do inovador é uma teoria do campo da administração de empresas que foi publicada em 97 por um professor da escola de Harvard de administração, que chama Clayton Christensen. A teoria foi eleita uma das mais influentes do século XX. E empreendedores da área de tecnologia como Steve Jobs e Bill Gates têm esse livro de cabeceira. O problema que o professor buscava explicar com a sua teoria era o porquê, com alguma frequência, empresas que são líderes dos seus mercados, respeitados por todos, como modelo de gerência e obrigação de regras e práticas mais tradicionalmente identificadas como as melhores em gestão, simplesmente não resistem e acabam perdendo a sua posição para outras empresas, geralmente menores e mais novas, e até mesmo sucumbindo definitivamente quando precisam enfrentar uma inovação que muda o paradigma tecnológico do seu mercado. A primeira hipótese era imaginar que esses administradores, que eram muito bons, passaram a ser rematados estúpidos, o que não parece plausível. Na verdade, o que o professor observou é que existem dois tipos de inovação durante o seu estudo. As empresas líderes bem estabelecidas em um determinado mercado respeitam todas as boas regras ordinárias de administração. Elas atendem com produtos ou serviços à faixa mais alta de renda, de mais alta renda dos consumidores e de mais alta capacidade de utilizar esses produtos que elas oferecem. E, portanto, elas pagam mais e geram mais margens de lucro. Como bons fornecedores de bons serviços e produtos para ótimos clientes, as empresas líderes buscam sempre ouvir as necessidades desses clientes, introduzindo melhoria nos seus processos e produtos. Nesse cenário, ocorre o que o professor conceituou uma melhoria incremental. Quando um produto ou serviço que está consolidado em um mercado passa por um processo que o torna mais rápido, mais eficiente ou mais potente. Nessa hipótese, quando um novo entrante ingressa no mercado oferecendo uma inovação incremental de um produto já estabelecido ou de um serviço já estabelecido, o líder de mercado, de regra, mantém a sua liderança. Ocorre algo diferente em outros cenários estudados pelo professor. Alguns novos entrantes ingressam no mercado oferecendo para aqueles consumidores que não têm capacidade técnica ou econômica para adquirir os produtos ou serviços de ponta uma tecnologia nova, que de regra é pior, mais simples, mais baratas e gera margem de lucro menor, porque o mercado consumidor não paga. Não faz sentido econômico ou administrativo para as empresas líderes, nesse contexto, tirar tempo, recursos ou dedicação do seu mercado consolidado e dos seus clientes para competir contra esse novo entrante. Numa hipótese dessas, quando o novo produto ou serviço melhora o suficiente e a sua adoção passa a ser interessante para a camada mais alta dos consumidores, que é o mercado da empresa líder, a empresa líder é deslocada do mercado e sucumbe, e o novo entrante ganha. Esse cenário é o que o professor definiu como inovação disruptiva. Em um cenário como esse, quase sempre a empresa nova ganha, e a empresa velha perde. São inúmeros os exemplos práticos desse cenário. Entre a década de 70 e de 80, o líder mundial do mercado de computadores era uma empresa chamada Digital. Ela introduziu no mercado um produto revolucionário chamado mini-computador. Mini-computadores eram máquinas grandes, eram do tamanho de uma sala, difíceis de usar. Quando se comprava um mini-computador, a Digital vendia junto o serviço de instalação e capacitação do usuário, e eram caras, algumas centenas de milhares de dólares. Serviam apenas para alguns grandes clientes que tinham a capacidade econômica para comprar uma máquina dessas e que precisavam lidar com grandes quantidades de dados e de números, como bancos ou seguradoras. Durante a década de 80, a Digital
dedicou-se em melhorar os seus minicomputadores, tornando-os mais rápidos, com maior capacidade de armazenamento e processamento de informação, mais caros e, portanto, gerando maiores margens de lucro. Uma inovação incremental, portanto. Nessa mesma época, a IBM, que havia perdido o mercado dos seus mainframes para a Digital, decidiu não investir no desenvolvimento de um concorrente para o minicomputador. Em vez disso, apostou numa nova tecnologia, o computador pessoal, o PC, ou o microcomputador. O microcomputador era uma máquina medíocre, com baixa capacidade computacional e de armazenamento de dados, substancialmente menor, mais barata e com margens de lucro muito menores para o fabricante quando comparado com os minicomputadores. Apesar de mais simples de operar, tanto que pessoas físicas comuns, com um pouco de curiosidade, podiam adquirir e brincar com o equipamento, não encontrava ainda muita aplicação prática. O Apple II foi vendido como brinquedo no início, para ter uma ideia. Quando a tecnologia melhorou e tornou-se viável aumentar o armazenamento das informações no PC e começaram a surgir os primeiros suítes de programa de escritório, com seus processadores de texto e planilhas eletrônicas, o microcomputador mostrou-se finalmente uma ferramenta revolucionária para a produtividade de quase todas as atividades profissionais, inclusive aquelas desenvolvidas pelos clientes da Digital. Inovação disruptiva. O resultado, creio que não preciso demonstrar a todos vocês que trabalham há anos e têm em casa seu computador pessoal, qual modelo de computação dominou o mercado. Não preciso também apresentar a ninguém a IBM, a gigante centenária da tecnologia. Os minicomputadores hoje podem ser vistos nos museus dedicados à tecnologia. E a Digital, que é desconhecida de quase todos, tirando o pessoal que é mais antigo da informática, à beira do colapso, foi absorvida pela HP. Depois dessa explicação meio árida e dessa fábula moral, vocês devem estar se perguntando, como os diabos uma história dessas pode preocupar um juiz? Isso não se aplica só ao mercado de informática ou tecnologia? A resposta é não. O dilema do inovador é uma das teses de administração mais comprovadas na prática. Ela explica, por exemplo, como as pequenas usinas siderúrgicas americanas causaram a disrupção do mercado de aço nos Estados Unidos e levaram à extinção das antigas grandes siderúrgicas. Então, tudo bem, ela se aplica a outros ramos da indústria, mas não dá para entender por que o setor público precisa se preocupar com o dilema do inovador também. Pois bem, o dilema do inovador também foi demonstrado em casos práticos de governo. Por exemplo, ela é a razão pela qual os Estados Unidos criaram uma nova unidade militar, as Forças Especiais, para combater a ameaça disruptiva dos grupos terroristas, atomizados e desnacionalizados, e não usam as tradicionais armas, a marinha, o exército, a aeronáutica, que elas utilizavam na dissuasão militar dos tradicionais rivais, que são os Estados soberanos. Toda e qualquer indústria, seja no setor privado ou público, está sujeita às circunstâncias descritas e demonstradas no dilema do inovador. Para esclarecer finalmente por que o dilema me preocupa, eu pergunto a vocês, quem vocês acham que é o líder do mercado de julgar processo? E o líder do mercado de promover eleições limpas, transparentes e confiáveis? E qual tem sido a preocupação desse líder de mercado atualmente? Produzir mais sentenças mais rapidamente, realizar eleições mais ágeis, com resultados mais rápidos, uma inovação incremental do serviço que já prestamos? Ou mudar efetivamente a natureza do serviço que a gente presta? Tornando a experiência do nosso usuário jurisdicionado, ou o eleitor ou o cidadão, mais parecida com a que ele tem com o Uber, com o Netflix, com o smartphone dele. Uma inovação disruptiva do nosso mercado. Apesar de eu considerar lícita uma objeção que vocês podem ter agora, no sentido de que agências do governo, como é o caso do Poder Judiciário, elas não têm a tendência ou não correm o risco de formalmente ir à falência e desaparecer, há uma advertência de um general americano que dizia que aquele que não gosta de mudança vai gostar menos ainda da irrelevância.
para mostrar para vocês que a gente já tem motivo para se preocupar, algoritmos e inteligência artificial são usados para que robôs decidam pequenas causas. Isso é uma chamada na internet para um caso que é da Estônia. Não precisamos nos preocupar, é na Estônia. Eu já demonstrei para vocês durante toda essa minha falação que essas fronteiras estão cada vez mais desaparecendo, elas não existem mais. Embaixo tem uma entrevista. Esse sujeito é dono de uma empresa de tecnologia, produz tecnologia para automação de escritório no Rio de Janeiro. E ele já está achando uma boa ideia usar isso para ajudar o judiciário. Se a gente não pensar em desromper, em causar disrupção do nosso mercado, alguém vai causar essa disrupção para a gente. E a gente é o líder estabelecido. Por fim, para terminar sobre o dilema do inovador, isso é mais um estudo do MIT, é um resumo de um estudo da Escola de Administração, 3 sinais de que a tua indústria está prestes a ser desrompida. Quais são esses 3 sinais? O primeiro, ela é altamente regulada. Pensa no táxi, que tem ponto, tem licitação, tem concessão, só pode pegar num determinado lugar, tal. Pensa no Uber, o que o Uber fez com o táxi. O segundo ponto é o custo do seu produto ou serviço não faz sentido para o consumidor. Pensa no táxi de novo. Tu tem a bandeira, tu tem o espera, tu tem a quilometragem, tu não faz ideia de quanto vai te custar aquilo quando tu entra. E olha a diferença do Uber, que tu aperta o botão, chama o carro, tá lá, ele bonitinho na porta, te esperando e tu sabe quanto é o preço. E o terceiro, a experiência do seu consumidor não é positiva. Pensa no táxi e pensa no Uber. Quem aqui prefere o táxi? Agora vamos fazer uma nova provocação a vocês. Alguém tem ideia de algum serviço que seja totalmente engessado por regras arcanas, hierarquias, meandros procedimentais e quocientes eleitorais que fazem o voto do eleitor valer para um candidato diferente do que ele votou? Ou um serviço que o usuário leigo não consegue entender quanto e por que ele tem que gastar com custas, honorários, autenticações, avedações? Ou ainda algum serviço que, nada obstante os nossos valorosos esforços pessoais, encontra-se sempre entre os piores avaliados pelos seus usuários? Apesar da apresentação soar um pouco sombria no final, por conta das preocupações que eu acabo expondo, o meu principal objetivo com essa exposição não é assustar, é provocar a reflexão de vocês sobre o mundo ao nosso redor, suas profundas mudanças recentes e a inevitabilidade das mudanças que continuarão acontecendo daqui para frente, num ritmo ainda mais exponencial. Vou me arriscar a tentar apontar caminhos que podemos explorar. Inicialmente, acredito que temos tempo e capacidade para sermos protagonistas do nosso processo de disrupção e transformação digital. Mas, para isso, precisamos ter iniciativa. No caso da justiça eleitoral, principalmente, eu me permito em ser até um pouco subversivo na minha colocação. Quando eu digo que a iniciativa deve ser nossa, eu estou me dirigindo diretamente a vocês, os servidores e o corpo técnico do tribunal. Não reduzo a importância dos juízes eleitorais de ambos os graus no processo de inovação, até porque uma mudança dessa envergadura é uma tarefa que necessariamente é multidisciplinar. Precisa de gente de fora, de gente de dentro, de gente da academia, juízes, servidores, gente da tecnologia, gente da área fim, todo mundo trabalhando junto e pensando e gerando essa sinergia. Mas a inexistência de um corpo permanente de juízes na estrutura do tribunal torna essencial a participação e a iniciativa de quem vai atuar diretamente no serviço. Eu, por exemplo, sou juiz eleitoral agora até maio do ano que vem e depois, se nada mudar, só daqui a 16 anos. Claro que é importante a atividade do juiz como responsável na indicação das diretrizes e prioridades como gestor orçamentário. Mas as ideias de aplicação da tecnologia, a iniciativa para a criação das ferramentas que irão melhorar a prestação do serviço eleitoral,
pode e deve contar com a participação ativa de vocês nesse processo. Por outro lado, destaquei com grande ênfase durante a apresentação que as estratégias de transformação digital vitoriosas no nosso tempo têm o foco principal no usuário final do produto ou do serviço. A Justiça Eleitoral, ao meu ver, ocupa uma posição única entre os ramos do Poder Judiciário. Sua atividade principal não é o julgamento de processos judiciais. Sua atividade primordial é a prestação do serviço público talvez mais caro ao cidadão. Nosso consumidor. Colher e entregar com transparência o resultado de sua participação direta no processo de construção democrática da nação. Isso é tanto uma oportunidade quanto uma responsabilidade. Acredito que as novas tecnologias podem nos ajudar muito a prestar um serviço melhor e mais bem avaliado pelo cidadão. 2 exemplos rápidos. Eu tenho dupla cidadania. Eu também sou cidadão italiano. Uma coisa que sempre me fascinou do sistema eleitoral italiano é que eu não preciso sair de casa para, num dia e horário pré-determinado, exercer meu direito a voto. Eu recebo em casa do consulado as cédulas para votação e o material para devolução. Isso é impossível, não existe essa possibilidade no Brasil. Sem contar que lá o voto é facultativo, se eu quiser eu mando, se eu quiser eu não mando, aqui é obrigatório. Não seria realmente disruptivo imaginar um processo de votação completamente online? O Uber do voto? Além de mais confortável para o cidadão, podemos imaginar a diminuição substancial do custo do procedimento eleitoral com uma solução dessas. Sei que uma tarefa dessas não é trivial num país continental e com diferenças abissais como o Brasil. Mas não seria possível imaginar começar isso num espaço geográfico menor e mais homogêneo, como é Santa Catarina? Ainda sobre o processo de votação eletrônica, mesmo que ainda não seja possível uma mudança radical, como uma votação totalmente online, creio que poderíamos pensar em mudar o paradigma atual com o uso da nova tecnologia. Salvo engano da minha parte, excetuando-se a adoção da biometria para a identificação dos eleitores, o sistema das urnas eletrônicas não difere substancialmente daquele que foi pioneiramente adotado em 1996. Merecidamente ou não, e eu pessoalmente confio no nosso sistema de urnas eletrônicas, parte dos cidadãos, os usuários do nosso serviço, tem manifestado insatisfação com os aspectos do sistema de votação, considerando-os pouco transparentes ou inauditáveis. Mais uma vez, estou apenas descrevendo a situação. Confiabilidade e transparência são os produtos da justiça eleitoral, e o cidadão é o nosso consumidor. A percepção de segurança dele, procedente ou não, a razão alegada para que ele invoca, deve ser a nossa preocupação. Nosso trabalho, por melhor que seja, será avaliado com base nessa percepção. 24 anos em escala tecnológica, no nosso tempo, é equivalente a uma era geológica. Creio que seria a nossa tarefa mais premente pensar na adoção de novas tecnologias que sejam disruptivas e tornem esse processo mais transparente e aparentemente mais seguro para o usuário, sem prejuízo da agilidade e praticidade do processo eleitoral trazidos pela tecnologia atual. Então, eu queria falar ainda, dar uma sugestão sobre o processo de prestação de contas, mas fica para as perguntas. Desculpa eu ter me alongado, mas eu acho que eu não poderia deixar de não apresentar essa conclusão. Tá? Desculpa eu ter tomado o tempo de vocês, terem incomodado com talvez um monte de bobagem, mas era a mensagem que eu tinha para deixar para vocês. Obrigado. Eu espero que tenha sido só eu, particularmente, que diante da tua apresentação, cheguei num determinado momento, lá no começo, quando tu falaste da tua filha, dizendo assim, meu, como eu sou burro. Eu não sabia nem que isso existia. E é verdade, a gente não tem a menor noção dessa questão tecnológica que está nos sugando e, pelo visto, muito em breve, né, nós não vamos nem saber particularmente o que nós vamos estar fazendo aqui. Mas, de todo modo, Canever, queria te agradecer, né, muito mesmo. E só para explicar de onde que nós tiramos a ideia de trazer e colocar o Canever aqui para falar com vocês. É justamente para mexer com essa vontade de sermos sempre
o melhor tribunal regional do Brasil. Se a gente ficar sempre na mesmice de querer só escutar o que a gente quer, sem ter essa possibilidade imensa de perceber o que o mundo fora tribunal, fora TRE, tem já para nos mostrar e tudo que ele ainda vai ter para nos mostrar, a gente vai estagnar. E tudo que nós não precisamos hoje é estagnar o nosso mais do que qualificado quadro funcional do TRE. Muito obrigado mais uma vez, agradeço. Obrigado a vocês que tiveram paciência e vamos ao próximo painel. Uma boa noite.